Bom, pessoal, boa noite a todas e a todos. É um grande prazer receber todos vocês aqui nesse evento de lançamento do Monitor de Assédio Judicial contra Jornalistas do Brasil. O monitor foi realizado pela ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, com apoio da Unesco. Enfim, nesse evento aqui a gente vai apresentar o monitor nessa mesa muito seletamente compostas por pessoas que participaram da elaboração do monitor em diversas fases, né? Alguns como pesquisadoras, como o caso da Letícia Klein e da Bianca Vilas Boas, que estão aqui. Algumas outras pessoas como interlocutoras, né, permanentes, como foi o caso da Thaís Gasparian, e também do Alan de Abreu, enfim, né, pessoas com quem nós conversamos ao longo do processo de elaboração do monitor. É, Aqui nesse evento hoje, a gente vai ter uma breve apresentação do monitor. A apresentação vai ser feita pela Bianca Vilas Boas. A Bianca é advogada, é mestre em Direito aqui pela Universidade de São Paulo, foi pesquisadora do projeto, é, ao lado da Letícia Klein, né? A apresentação vai ser feita pela Bianca, mas a Letícia foi né, enfim, a pessoa que talvez mais intensa e permanentemente, né, esteve do absoluto início até os 52 do segundo tempo, não é nem 45 do segundo tempo, né, que ainda está na prorrogação, cuidando do projeto. Enfim, eu acompanhei muito do projeto e eu quero fazer aqui um registro da dedicação e do trabalho, não só da Bianca, mas também da Letícia, é, principalmente, e estão aqui conosco também o Alan de Abreu e a Thaís Gasparian, que dispensam apresentações, mas, né, a gente deve apresentar. O Alan é repórter da revista Piauí, como todo mundo sabe, ele é especializado na cobertura de crime organizado e é autor dos livros Cocaína, A Rota Caipira, O Delator, um livro sobre o J. Ávila, muito interessante para quem gosta de futebol, e Cabeça Branca, que conta a história da captura do maior, né, ou pelo menos um dos maiores narcotraficantes do Brasil. Todos foram publicados pela editora Record. E o Alan é, assim, autor de uma série de reportagens memoráveis sobre assuntos ligados ao crime organizado. A Thaís Gasparian é advogada, especialista no direito civil relacionado à mídia, publicidade e internet. Ela é colaboradora da Universidade de Colômbia, do Freedom of Expression Websites, que é um projeto de monitoramento da liberdade de expressão globalmente, e ela foi visiting scholar da Faculdade de Direito de Yale, também nos Estados Unidos, em 2020. Ela tem mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito aqui pela Faculdade de Direito da USP, por onde ela também é bacharela, é, e é graduada pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de São Paulo, uma licenciatura em letras, em francês, né? Se eu não estou enganado, né? Ixi, bom, se quiser mudar de cadeira, a gente muda. É o peso do currículo, gente. A cadeira sentiu. Foi chefe de gabinete do Ministério da Justiça em 2002, membro do Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo, faz parte da Comissão de Liberdade de Expressão da OAB, né, fez em diversas ocasiões, e é sócia do escritório Rodrigues Barbosa McDowell de Figueiredo Gasparian Advogados. Então, eu vou passar desde logo a palavra para a Bianca, e depois falarão a Thaís e, na sequência, o Alan, e eu ficarei aqui na mediação. Obrigado. Bianca, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. É, Muito obrigada, professor Rafael Maffei. Obrigada a todas e todos que estão aqui presentes. É um enorme prazer estar aqui para discutir um assunto tão urgente e importante como é o assédio judicial contra jornalistas no Brasil. Como já antecipado, pelo Rafael Maffei, essa equipe que está aqui, ele e a Letícia coordenando a pesquisa, eu como pesquisadora associada, somados a Raquel, que é estagiária da Abrage também, foi coautora do relatório.
nos dedicamos aí nesses últimos meses a conceber conceitos, categorias, formas de mapear todos os processos que hoje tomam a forma do monitor de assédio judicial contra jornalistas, né? Numa tentativa de jogar um pouco mais de luz e trazer ao debate alternativas para uma das grandes ameaças à liberdade de imprensa que ocorrem hoje no Brasil. Então, para começar, e aí pode passar o slide, o que é que a gente está chamando de assédio judicial, né? Então, o manejo do judiciário para atacar a liberdade de imprensa, ele não é uma particularidade do Brasil e nem propriamente uma novidade, né? Ele vem como uma técnica junto de uma esteira de outros comportamentos que recentemente têm sido classificados como subvertidos dentro das próprias democracias, porque são instrumentos que se utilizam de táticas essencialmente democráticas para fazer com que a democracia seja corroída por dentro, né? Então, a perda da qualidade democrática em diversos lugares, mais recentemente, ela tem se valido desse tipo de mecanismo. A gente pode dar, por exemplo, a gente tem como exemplo a reivindicação da liberdade de expressão para disseminar desinformação ou propagar discursos de ódio, por exemplo, e no caso específico do assédio judicial, como a gente pode ver, tem dois direitos fundamentais aí, pelo menos, o direito fundamental à ação e o direito ao acesso à informação, que são subvertidos e manobrados para atacar a liberdade de imprensa. Desculpe, o direito de ação e o direito ao acesso à justiça são manejados para atacar tanto a liberdade de imprensa quanto o acesso à informação, né? E o termo, especificamente, assédio judicial, ele foi cunhado no debate público pela Thaís, e ela pode contar mais um pouco disso na fala dela. Na época do caso Elvira Lobato, ali, entre 2008 e 2009, e esse caso é particularmente muito importante, ele aparece no nosso relatório, porque ele foi o primeiro caso em que processos em série, de forma coordenadas, foram ajuizados com um fim muito específico de intimidar a atividade de uma jornalista, né? E o que o que a gente ressalva é que não é só porque há um manejo de ações judiciais contra um profissional da imprensa que toda e qualquer ação mereça ser classificada como assediosa. O assédio judicial, no modo como a metodologia é aqui concebida, ele demanda um fator incremental. Ainda que a ação seja evidentemente infundada, ele precisa de outras características. E que características são essas, né? A pesquisa ela define assédio judicial como o uso de medidas judiciais de efeitos intimidatórios contra o jornalista em reação desproporcional à atuação jornalística lícita sobre temas de interesse público. Pode passar. E como é que a gente identifica esses casos? A metodologia da pesquisa, ela construiu alguns critérios para que esses casos fossem mapeados, e a gente tem aí dois pares de critérios. Para que um caso seja classificado como assédio judicial, ele demanda que haja um desequilíbrio entre as partes e também que haja capacidade de gerar consequências judiciais intimidatórias. Somada a esses dois critérios necessários, também é demandado que a ação seja evidentemente fundada ou que ela utilize mecanismos processuais abusivos. E como que a gente fez para identificar esse primeiro critério necessário? Ou seja, para ver, no caso a caso, se haveria uma disparidade entre as partes do processo. A gente, a gente começou, a gente começou vendo, numa análise muito contextual, se aquele caso especificamente, ele demonstrava a presença de um manejo de poderes político, jurídico, econômico, associativo. E por que que eu digo que isso foi feito de forma contextual, né? Porque pode ser que um vereador de um pequeno município em algum estado do norte do país, por exemplo, ele não tenha capacidade de manejar poder político se ele ajuizar uma ação contra um jornal televisivo da maior empresa de comunicação do Brasil. Ao mesmo tempo, pode ser que esse mesmo vereador ele maneje uma grande capacidade de intimidação se ele ajuiza uma ação com pedido de danos morais ou de retirada de conteúdo
contra um jornalista local que mantém um blog independente de notícias, afetando não só esse jornalista, mas toda a imprensa local. Então, essas situações elas foram verificadas caso a caso para a gente ver se haveria alguma mobilização desses 4 tipos de poderes, né? E aí, o outro critério necessário seria a identificação de consequências judiciais intimidatórias que foram identificadas a partir dos tipos de assédio. Na pesquisa, nós identificamos 4 tipos de assédio diferentes, 2 deles sendo de processos coordenados. Então, dentre os processos que podem ser ajuizados de forma condenada, há o tipo que autores diferentes, de forma difusa, eles miram uma mesma vítima jornalista, né? Então, a gente tem esse caso da Elvira, que pode ser usado como exemplo, o próprio caso do JP Cuenca também é um desses exemplos em que um jornalista é vítima de uma série de processos coordenados. Ao mesmo tempo, outro tipo de ações coordenadas é quando há um único autor, que é classificado como litigante quanto mais, e que ele processa diversos réus diferentes, ou seja, diversos jornalistas e nem sempre sobre fatos que são correlatos. E esse tipo de caso, de processos coordenados, eles afetam os jornalistas e trazem uma consequência judicial intimidatória, ao passo que eles prejudicam o direito de defesa daquele jornalista. Então, seja pelo fato daquela pessoa ter que se defender simultaneamente em vários processos diferentes, seja pela ameaça constante e incessante na mobilização de um aparato jurídico que não para nunca e que é muito mais forte do que qualquer eventual defesa que um jornalista sozinho possa oferecer. Aí, em sequência, a gente tem assédios que são classificados assim porque trazem um pedido de indenização excessiva. O pedido de indenização excessiva, ele tem como consequência judicial intimidatória o risco da insolvência civil e de uma condenação em um valor pecuniário com o qual não se pode arcar, né? E isso, de modo que isso compromete não só a vida pessoal, mas a vida profissional daquele jornalista. E esse ponto, especificamente, ele se agrava quando confrontado com a realidade da jurisprudência sobre liberdade de expressão no Brasil. Então, há um diagnóstico muito conhecido dentro do campo jurídico que diz que o cenário brasileiro hoje, ele vive uma imensa insegurança jurídica sobre como o judiciário decide acerca de temas de liberdade de expressão. Casos muito semelhantes são decididos de forma muito distintas. Então, ainda que um pedido de indenização ele seja absolutamente esdrúxulo, você nunca sabe quando essa roleta russa vai ter você como alvo. Então, a mera possibilidade de ter que arcar com valores desse tipo já é suficiente para causar intimidação. Como ilustração dessa realidade, ainda que não esteja relacionado a pedido de indenização excessiva, a gente tem um caso que aparece no relatório, que inclusive é acompanhado pelo Torna-Voz, de 2 jornalistas diferentes, independentes, da cidade de Codó, que noticiaram os mesmos fatos e foram processados por um único autor numa mesma vara e julgados pelo mesmo juiz. E aí, enquanto para um jornalista a ação foi julgada improcedente, para a jornalista a ação foi julgada procedente, né? Então, o mesmo juiz, na mesma vara, sobre os mesmos fatos, julgou os processos de forma diferente. E, por fim, o quarto tipo de assédio judicial é a utilização da justiça criminal, como a gente estava conversando logo antes do início do evento. A clara intimidação aí é a simples criminalização de uma atividade que é essencialmente democrática, né? E para todos os casos de assédio, o mais importante e que a pesquisa deixa claro é que a vítima, ela não é pessoalizada na figura do réu que está sofrendo o processo. Um processo contra um jornalista no exercício da sua profissão significa um processo contra a atividade da imprensa como um todo. E por isso que isso é tão pernicioso dentro de um sistema democrático. Pode passar. E como a gente montou o banco de dados, né? Muito rapidamente, para falar sobre os desafios e as limitações desse banco, a gente tem 2 desafios mais prementes. O primeiro dele é a grande descentralização desses processos, que estão em sistemas muito diferentes e nem sempre tão fáceis de serem manejados. E, além disso, a falta de uma classificação específica em ações judiciais
desse tipo, de assédio judicial contra jornalistas. Essas ações, elas são classificadas de uma forma genérica, como se elas tratassem de demandas entre particulares, quando, na verdade, como acabou de ser dito, elas tratam de um direito que transcende aquele réu que está sendo demandado, né? Tratam sobre a imprensa como um todo. E por isso, por esse problema de taxonomia, inclusive, que organizações como a Abrage e outras têm insistido muito perante o CNJ para que essa falha seja corrigida em termos de classificação. Para que isso também facilite o monitoramento dessas ações, né? E para superar um pouco desses desafios, a gente mesclou técnicas de coleta diferente a fim de, apesar de não chegar em um quadro exaustivo, alcançar algo que fosse o mais próximo possível de um retrato da realidade do assédio judicial no Brasil hoje. Então, a gente recebeu casos de denúncias enviadas à própria Abrage, casos compartilhados por organizações parceiras e ainda casos que foram ativamente coletados por meio de uma raspagem automatizada do sistema do TJ de São Paulo. É importante dizer também que esses casos do TJ de São Paulo, apesar deles terem sido exaustivos, eles foram tratados por um código que só alcançava processos que haviam atingido o segundo grau. Então, mesmo que a gente tenha feito uma busca exaustiva no TJ de São Paulo, é muito provável que haja uma subnotificação aí e que mais processos de assédio que não alcançaram o segundo grau de jurisdição existam no Estado. Os processos, eles tiveram a delimitação de tempo de 2009, ou seja, logo após o caso Elvira, na verdade 2008, porque pega os casos da Elvira e aí segue para 2009 até o presente, quando a gente fechou a coleta em 2024. Todo esse levantamento é a partir da filtragem desses casos, conforme os critérios que a gente apresentou, somaram 654 processos classificados como assédio judicial contra jornalistas. Esses processos, eles se encontram no banco de dados que agora está público e pode ser acessado. Eles estão desagregados em 45 categorias nesse banco e na plataforma, que é essa imagem aí, eles se distribuem nesses 14 segmentos. Pode passar. Então, muito brevemente, para concluir e chegar nos resultados. Esse primeiro gráfico, ele demonstra como o assédio tem se comportado no Brasil ao longo dos anos. A conclusão mais evidente é que o panorama de casos de assédio judicial, ele tem aumentado de 2020, em comparação aos anos anteriores, e com exceção desses picos que ocorreram antes de 2020, que podem ser explicados conjunturalmente, né? Em 2008 foi o caso Elvira Lobato, em 2016 a gente teve o caso da Gazeta do Povo, em que membros do Ministério Público do Paraná ajuizaram diversas ações, não só contra o veículo, mas contra os jornalistas também. Exatamente, e juízes também. E em 2020 a gente teve os casos do JP Cuenca somados aos casos, a diversas ações ajuizadas pelo Luciano Hang, que foi considerado um autor litigante quanto mais. Pode passar. E além disso, obrigada, Letícia, ainda teve o caso do Senes. Esse é um caso muito particular, porque demonstra como o assédio ele se reinventa e ele vai reinventando as técnicas de ataque à imprensa. Não só o caso do Senes, que não é jornalista de formação, mas está ali num programa semanalmente e por isso está ali considerado como uma atividade de imprensa, mas somado a ele há ainda outros processos que, em vez de atacar o jornalista propriamente, atacam a fonte do jornalista. Então, a forma de atacar a atividade da imprensa é simplesmente dizendo que você não pode mais realizar seu trabalho, que, obviamente, precisa de informações de fontes como um direito constitucionalmente garantido, né? E o caso do Senes, ele também aconteceu em 2020, o que inflou bastante os processos nesse ano. Quanto às áreas e assunto das ações, a gente tem aí o diagnóstico de que a absoluta maioria das ações se dá na esfera civil. Isso tem algumas explicações, duas delas, por exemplo, é que o pedido mais que autores que praticam assédio mais se valem é o de retirada de conteúdo, e esse tipo de pedido, ele normalmente é feito né, ele é um pedido de característica civil. Somado a isso, há uma facilidade do manejo de ações cíveis no campo da liberdade de imprensa em comparação
aos ritos e requisitos jurídicos da seara penal, né? E uma das características também que acho que a Thaís também pode explorar isso na fala dela é que dessas ações cíveis, 70% quase, elas foram ajuizadas em juizados especiais, que são outra técnica, né, de subversão de um instrumento essencialmente democrático de efetivação do acesso à justiça que tem sido utilizada para a prática do assédio. Pode passar. E aí a gente tem esse gráfico de barras que mostra quais foram os poderes mais mobilizados na ação de assédio. E eu quis colocar essas duas imagens ao lado, porque a gente tem aí uma primeira observação é que o poder político ele é bastante manejado, tá aí em segundo lugar, né, logo atrás de associativo, e na verdade a classe política devia, ao contrário, ser aquela não só pelo senso de republicanismo, mas também seguindo a melhor jurisprudência do Brasil e dos parâmetros de liberdade de imprensa internacional, essa classe deveria ser aquela que arca com o maior ônus de escrutínio e de crítica. Então, é muito surpreendente que ela seja uma das que mais mobiliza ações de assédio. Mas, além disso, um achado importante é que o poder jurídico é o menos mobilizado nessas ações. Contudo, apesar dele ser o poder menos mobilizado, dentre os autores que recebem decisões definitivas ou não, concedendo os maiores valores em indenizações em processo de assédio, dos 10, 6 pertencem à classe capaz de mobilizar poder jurídico. Então, isso revela quem são os atores capazes de, dentro daquela roleta russa do judiciário, das jurisprudências sobre liberdade de imprensa, alcançar esses valores exorbitantes. Pode passar. E, por fim, a pergunta derradeira, né? Que fim levam os processos de assédio judicial no Brasil contra jornalistas? Esses processos, conforme o monitor, sem qualquer surpresa, eles estão fadados a um fracasso bem-sucedido. Então, é um fracasso porque, como fica muito claro pelas imagens, a grande maioria é julgada improcedente ou extinta sem julgamento de mérito, mas é bem-sucedido porque ações desse tipo, elas prescindem de um resultado positivo ao final. Então, pouco importa se o pedido de remoção de conteúdo, se o pedido de indenização, se o pedido, qualquer que seja ele, vai ser deferido ao final, porque o ataque à imprensa, ele está dado desde o momento inicial. Então, uma vez que a gente junta essa conclusão com o fato de que esse tipo de processo tem crescido no Brasil nos últimos anos, fica muito claro que não só algo precisa ser feito para controlar esses autores que subvertem esses instrumentos democráticos para perseguir a imprensa, mas também para endereçar essa questão ao judiciário, para que ele, de uma vez por todas, reconheça que a prática de assédio judicial contra jornalistas é um problema no Brasil e que ele é parte do problema ao falhar em conferir respostas que estejam alinhadas a parâmetros protetores da liberdade de imprensa e de expressão, né? E esse é só um brevíssimo panorama sobre o monitor. Vocês conseguem, pode passar, Lui. Vocês conseguem acessar a plataforma e o relatório por esses endereços aí que estão na imagem, e apenas um pontapé inicial para a gente discutir alternativas e caminhos possíveis junto com quem sabe melhor sobre o tema. Obrigada. Muito obrigado, Bianca. Vou passar imediatamente a palavra à Thaís Gasparian. Obrigado, Thaís. Oi, pessoal. Então, meu vim tá funcionando. Obrigada pelo convite, Abrage, no nome da Letícia. Obrigada, Rafael, pelo convite também, de participar aqui nessa pesquisa. Ao Alan, a todos vocês, a Faculdade de Direito, professor Celso Campilon, por nos receber aqui. De fato, a questão do assédio acabou se tornando um tema muito caro para mim, no sentido de que eu sempre tenho me
me voltado contra essa questão. Há muitos anos que eu falo sobre isso, então eu fico muito feliz de ver essa pesquisa que vocês fizeram, e é uma pesquisa na área do direito que eu considero a maior dificuldade. Fazer uma pesquisa na área do direito, principalmente na área do direito, ainda mais quando se trata de uma questão judicial, porque é dificílimo você pesquisar por número de processos, pesquisar alguma coerência, tentar encontrar alguma coerência nas decisões judiciais, é tudo muito difícil. Então, eu acho que é a tarefa de vocês, da Abrage, ter proposto, ter topado fazer isso, ter feito em tão pouco tempo, porque afinal um ano é pouco para isso, eu acho. Então, é digno de muito orgulho, de muita satisfação, é minha enquanto assim, cidadã, de vocês conseguirem trazer isso, porque eu acho que engrossa o, a fala, engrossa todo o que a gente precisa falar sobre o assédio, e trazendo números, né? Como você trouxe os números, senão fica uma coisa muito esparsa, então reúne em um único canto, em um único lugar, os resultados de alguma avaliação sobre assédio, fora a tarefa que o Rafael pegou desde o começo de definir o que é o assédio, que talvez seja a maior dificuldade que a gente tenha. A gente conversou muito sobre isso, né, Rafael? E eu ainda tinha uma ideia de que o assédio seria alguma coisa que dissesse respeito a demandas repetitivas, que se repetissem as demandas, que fosse uma coisa que repetisse, e na verdade não é só isso, como vocês acabaram de explicar, né? A Bianca acabou de explicar, mas a característica, de qualquer forma, do assédio é o mau uso do direito de ação, né? O abuso do direito de ação, do direito de petição, que talvez seja um princípio importantíssimo. Toda vez que a gente fala de acesso à justiça, a gente está falando do acesso do cidadão que pode recorrer ao judiciário, pode se valer do judiciário. Eu acho que é a base, o fundamento do direito é que haja o judiciário que possa mediar o conflito ali entre Estado e entre as pessoas, enfim. E você usar o judiciário, como a Bianca falou, o judiciário fica parte, é parte do problema, porque você usar o judiciário para fazer isso e o judiciário não dá uma resposta satisfatória, de fato, uma questão extremamente grave. Eu comecei a analisar, a pensar sobre o assédio, eu via quando eu trabalho, né, nessa área com imprensa há muitos anos, e quando eu vi que o Maluf, ele não processava os jornais. Quando ele queria entrar com um processo, ele entrava contra o jornalista. E eu pensava assim, mas se o Maluf quer pegar dinheiro, ele quer ser indenizado pela sua honra que foi atingida por causa daquilo, por que que ele entra contra o jornalista? Ele não entra contra o veículo, que tem muito mais dinheiro do que o jornalista, obviamente, tem muito mais poder econômico do que o jornalista. E daí eu fui pensando, e quando eu vi que ele entrou 2, 3, 4 vezes ali contra uma jornalista, eu falei, bom, claro, ele quer calar a jornalista. Então foi assim que começou a ocorrer para mim que eles se valiam disso. E daí foram muitos casos. Você falou da Elvira, tem diversos outros casos do Juca Kfouri, que cada vez que ele falava da CBF, ele era processado. Não sei se os casos do Juca entraram, eram anteriores, né? Entraram. Mas enfim, há muito tempo, e o Alan fez uma matéria sobre isso recentemente, então há muito tempo que a gente vê o uso do poder judiciário, do direito de petição, para não buscar um fim legítimo, mas simplesmente para constranger e inibir o jornalista. Então, assim, o que você também sugeriu que eu falasse, Bianca, que é a utilização, o modo que eles utilizam, que eu acho que é a questão mais perversa
do assédio judicial, a parte mais perversa dela é que muitos se utilizam dos juizados, dos procedimentos do juizado especial cível para se valer de direito à petição. E por que eu digo que é perverso? Porque o juizado especial cível, ele foi criado, e foi logo depois da Constituição, ele foi criado, ou esse procedimento, para ser um procedimento célere, para favorecer as pessoas de terem acesso à justiça, né? Então, você pode entrar determinado valor, você não precisa de advogado, é um procedimento, sobretudo, oral, é um procedimento que não tem muitos recursos para terminar rapidamente. Então, ele foi todo organizado para que as pessoas, para que o autor, na condição do hipossuficiente, ele pudesse entrar com o processo contra uma grande corporação, contra pessoas ou organizações que fossem muito fortes. Então, o autor é o hipossuficiente. Então, o procedimento do juizado especial, ele dá muita força, ele dá muitos meios de ação para o autor. E nos casos do assédio, o autor não é o hipossuficiente, pelo contrário, é o réu que é hipossuficiente. Então, eles invertem toda a lógica do juizado especial cível. E eu acho que essa é uma questão, é isso que eu chamo a perversão, a parte mais perversa do assédio judicial. Inclusive, eu tive que conversar muito quando a gente entrou, a Abrage entrou com uma ADI, né, uma ação direta de constitucionalidade perante o Supremo, e eu fui pedir um parecer justamente para o professor Cássio Scarpinella, que é um professor aqui da São Francisco, é professor da PUC, né, o Cássio? É o professor, é o processualista da PUC, e eu fui pedir justamente um parecer para ele, porque eu queria abordar essa questão do juizado especial cível, porque o juizado especial cível, ele ainda permite que o autor entre com o processo no seu próprio domicílio, o que atrapalha terrivelmente o jornalista, que ele precisa muitas vezes ir para todos os domicílios, para se defender em outros lugares que não são, outras jurisdições que não são a sua própria jurisdição. Ele precisa, então, ele gasta muito tempo, ele gasta muito dinheiro, o jornalista, para conseguir se defender em outras cidades, em outras localidades que não são o seu próprio domicílio. E o professor Cássio Scarpinella nos deu um parecer que a gente instruiu a ação direta de inconstitucionalidade. Eu cheguei a te mostrar o parecer? A gente instruiu a ação direta de inconstitucionalidade com o parecer do professor Cássio Scarpinella, justamente com relação a esse dispositivo, o artigo 4º da lei do juizado especial cível. E o que se pretende com essa ADI, com essa ação direta de inconstitucionalidade? O que se pretende é que o domicílio do réu seja aquele para onde devem convergir todas as ações movidas contra ele. Então, para que todas as ações não sejam propostas no domicílio do autor, daquele que moveu a ação, mas que sejam propostas, que sejam dirigidas, sejam encaminhadas ao domicílio do réu, e que no domicílio do réu esses processos todos sejam reunidos. Então, a ideia é essa, é de que vá para o domicílio do réu e haja essa reunião dos processos. Daí é para falar numa linguagem muito simples, as quase lá seus 50, 60 páginas que a gente teve que escrever ali para fundamentar a ação direta de inconstitucionalidade. E a gente não teve um primeiro voto, o primeiro voto foi da Rosa Weber, nós não tivemos o primeiro voto, mas a ação ainda está em julgamento e agora está nas semanas, era para ter entrado em julgamento a semana passada, mas deve entrar em julgamento talvez nas próximas semanas, em maio, talvez entre em julgamento. E o que também a Bianca falou, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que essa ação em si, ela não vai acabar com o assédio, né? A ideia, você não tem como proibir o assédio, né? O assédio já é proibido, na verdade, né? O mau uso do direito de petição não pode ocorrer, por isso que existe a figura da má-fé, né? Da litigância de má-fé, porque o mau uso do direito de ação não deveria poder existir.
Então, ele já não é permitido, mas as pessoas entram e o assédio ele se perfaz com o mero fato das pessoas entrarem com ação contra o jornalista. Porque o jornalista não precisa ele ficar tendo que se defender em todas as cidades ou ganhar todas as ações, como a Bianca falou, todos os a Elvira Lobato, a gente ganhou todos os processos da Elvira Lobato. Ricardo Senes, a gente tem só mais dois, foram 93 processos, tem dois que faltam ter decisão definitiva, e ganhamos então 91 processos, né? Mas o assédio ele se dá com a própria propositura das ações. Então, essas ADIs, a da Abrage e também a ADI da Associação Brasileira de Imprensa, a ADI da ABI, as duas, elas não vão terminar com o assédio, não precisaria nada, está escrito para terminar, porque já está escrito, que já está, já não poderia ocorrer, mas elas pretendem simplesmente facilitar a defesa do jornalista ou do comunicador, de modo que ele seja o menos possível atingido por essas ações. Daí, então, a reunir todas as ações no domicílio do jornalista, que é réu, e reunir todas em para um único julgamento. Eu acho que era mais ou menos isso que eu precisava falar. Se tiver alguma dúvida, depois eu converso mais com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Thaís. É sempre muito importante fazer esse registro. A Thaís foi a pessoa que cunhou a expressão assédio judicial, e se hoje, enfim, a gente tem um nome ao qual a gente pode, né, alocar esse fenômeno que a gente quer entender, monitorar, a gente deve muito à sensibilidade intelectual e à vivência profissional da Thaís. É uma grande honra para a gente ter você aqui. E agora eu vou passar a palavra para o Alan, que também é uma pessoa muito destacada no tema do assédio judicial, diria por duas razões. Primeiro, porque ele está na planilha, como sendo vítima de assédio. Segundo, porque ele escreveu uma excelente reportagem na edição desse mês, né, da Piauí, na edição de abril da Piauí, sobre o assédio judicial. Alan, é uma grande alegria para a gente ter você aqui. Eu, enfim, né, acho que falo por muitos profissionais do direito especificamente, sou um super fã de tudo que você escreve, porque, enfim, são coisas absolutamente maravilhosas sobre um universo que nos interessa, que é o universo criminal. Obrigado. Com você a palavra. Boa noite. Primeiro queria agradecer o convite na pessoa da Letícia, Rafael. Prazer, uma honra estar aqui. Em relação à doutora Thais, assim, eu também queria, complementando o que o Rafael acabou de dizer, queria dizer aqui publicamente, já disse isso a ela, que o jornalismo brasileiro deve muito à Thais Gasparia, muito, muito, né? Isso é bom que se deixe registrado. Foi a própria doutora Thais que, conversando comigo em meados do ano passado, né, Thais, me deu essa sugestão de fazer uma reportagem sobre o assédio judicial contra jornalistas, né? Bom, como o Rafael falou, é um tema que ela estuda há muito tempo, e naquela ocasião a Abrage estava fazendo esse levantamento, né? E ela citou um caso, o caso específico de Codó, no interior do Maranhão, onde dois jornalistas especificamente estavam sendo triturados por processos em série, afogados em processos por parte de uma única pessoa. É, e, e aí eu me interessei pelo assunto, por uma vivência própria, né, não muito agradável, né, obviamente, né, como o Rafael falou, eu estou nesse estudo, porque, só para resumir muito rapidamente, em 2011 eu era jornalista aqui no interior de São Paulo, e eu publiquei uma investigação, resultado de uma investigação policial sobre um esquema de corrupção na Delegacia do Trabalho, de lá, de São José do Rio Preto. E o procurador que cuidava dessa investigação quis saber a fonte, que tinha me passado aquela documentação. Eu me neguei a falar a fonte, obviamente, por sigilo de fonte.
Em retaliação, eu fui indiciado por coautoria em quebra de sigilo de interceptação telefônica, né? E assim fiquei durante 10 anos, porque esse inquérito andou, teve uma liminar no Supremo, na metade aí, 5 anos, mais ou menos, desse caso tramitando, e só foi se encerrar em 2021, quer dizer, 10 anos aí na luta. Depois, nesse meio tempo, o juiz lá do interior de São Paulo quebrou o sigilo da redação inteira do jornal para tentar chegar ao sigilo, chegar à fonte. Enfim, por isso eu estou no estudo, mas o meu caso, né, de longe, não é o mais preocupante. Na própria, claro. Acho que é importante fazer uma observação do caso do Alan, que, na verdade, não foi só a quebra, determinada a quebra do sigilo telefônico dele, foi a quebra do sigilo telefônico de toda a redação do jornal para o qual ele trabalhava na época. E a quebra do sigilo telefônico dele e do jornal era para descobrir quem tinha sido a fonte dele, ou seja, ia de cara contra o sigilo de fonte que está no artigo 5º. Então, é o mais absurdo Pois é. Acho que foi talvez o primeiro, né, Thaís? Inaugurou depois alguns aí, né, Brasil afora, enfim. Mas então, apurando essa reportagem sobre assédio, eu fui até Codó para entender a circunstância né, a circunstância local de por que estava acontecendo aqui aquele assédio e tal. Falei, obviamente, com os dois jornalistas. Uma delas, a Ramíria, que me tocou profundamente, até depois desse retorno para Thaís, para a Charlene também, que está aqui. A Ramíria é uma pessoa muito simples, né? Tem um blog, é uma mulher preta, no interior do Maranhão, e ela divulgou reportagens sobre a prisão de um advogado que tem interesses políticos, né? Tem uma intenção de construir uma carreira política local em Codó, inclusive acho que é pré-candidato a prefeito atualmente. E esse advogado, ele foi preso por fraude no sistema do INSS, né, para fraude previdenciária, era acusado de ficar com parte do dinheiro dos clientes, dos aposentados, né, clientes dele, enfim. Ela começou a publicar reportagens sobre isso e cada reportagem que ela publicava, com cada detalhe da investigação, era um processo, um civil e um penal, um civil e um penal. Eu sei que contra ele, contra o outro jornalista, que também é blogueiro, acho que chega a quase 50 processos, os dois somados, né? E segue crescendo, a Thaís até me falou, infelizmente. E assim, a situação da Ramira me tocou particularmente porque ela me disse que ela não tinha dinheiro para pagar o advogado nos primeiros processos, né? E ela aparecia nas audiências e o juiz não deixava nem ela falar nas audiências. E ela começou a ser condenada. Ela tem algumas condenações. E isso perdurou até ela saber do trabalho do Torna-Voz, que é o trabalho que a Thaís, a Charlene cuida, outras advogadas cuidam de dar suporte jurídico justamente a esses jornalistas, muitos deles desses rincões do Brasil, que não têm condição de ter uma assessoria, uma defesa jurídica, né, de qualidade. E aí ela falou que a primeira audiência que ela foi com os advogados do Torna-Voz foi a primeira vez que ela realmente se sentiu com voz diante daquela enxurrada de processos, né, que ela estava sofrendo, né? Porque como tem também o caso que dois processos, um contra os jornalistas e o outro contra ela, processos idênticos, e ela é condenada e ele às vezes é absolvido, quer dizer, também talvez tenha um peso machista importante aí, né? Então, esse é um ponto que me tocou muito, né? A gente talvez nos grandes centros, do centro-sul do Brasil, a gente não tem muita ideia do que acontece nesses lugares mais distantes, assim. E esse caso de Codó me marcou muito, assim. Foi muito importante ter ido lá para sentir, para ver como é que se dá esse assédio judicial. Inclusive, quando eu estava entrevistando o Marco, que é o outro jornalista,
Por incrível que pareça, na coincidência, aparece o oficial de justiça na casa dele. Eu estava lá, nós gravamos isso, inclusive em imagem, ele sendo intimado de mais 2 ou 3 processos de audiência que aconteceriam daí a um mês. E isso é quase semanal, ele recebe o oficial de justiça na casa dele. Esse é um ponto, então, que me marcou muito na produção dessa reportagem sobre assédio judicial. E aqui aproveito também para agradecer a Abrage, que me deu acesso com antecipação aos dados, né, para a gente colocar na reportagem alguns desses dados que vocês viram, né, nós havíamos colocado nessa reportagem. E eu tenho outros 2 pontos só que eu queria destacar, que também me chamou a atenção nessa apuração. Obviamente, eu fui falar com esses jornalistas alvos dos assédios, pelo menos os casos mais gritantes, né? O primeiro caso de Elvira, que foi tratado aqui, né? Falei com Elvira, é um caso conhecido, né? É um marco no assédio judicial brasileiro, porque é o primeiro que se usa a estrutura do juizado especial civil para se fazer processos em série, né, usando uma estrutura de uma entidade religiosa, no caso da Igreja Universal, né? E a Elvira me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou que, pela primeira vez na vida dela, um processo judicial contra o jornalista não questionava a veracidade do trabalho dela. Não estava em questão a fidelidade, né, a verdade do trabalho dela. Estava em questão era uma ação de perseguição, de vingança, né? A eles não interessava a vitória na justiça, como até foi colocado aqui. O que interessava era o trabalho que ia dar para o jornalista ter que viajar o Brasil inteiro para se defender. E assim aconteceu com a Elvira e a Thaís também. Eles viajaram, acho que, me corrija, Thaís, quase 2 anos, né? Viajando. E a Charlene também. Pois é, num momento, em um contexto ainda que o processo não era eletrônico ainda, né, era físico, então não havia audiências virtuais, né, por videoconferência, enfim, vocês imaginam. Isso levou a Elvira antecipar a aposentadoria dela, é muito chocante para mim ouvir isso, né. Infelizmente, o assediador conseguiu ainda o objetivo dele, né. É muito triste. E depois acontece a mesma coisa pela mesma entidade religiosa com o Cuenca, o escritor Cuenca, naquele tweet famoso, enfim. E aí nós verificamos que havia dois pastores da Universal, porque cada ação era ingressada com um pastor da Universal. Não era, na entidade, aparentemente, não aparecia, né? Eram os pastores que se diziam ofendidos na sua moral com aquela reportagem ou aquele tweet e processaram Elvira e Cuenca em tempos distintos, né? 2008, 2020. Só que havia 2 pastores que haviam processado tanto Elvira quanto Cuenca. Eu fui atrás deles para essa reportagem. Um eu não consegui encontrar, ele ainda é pastor. O outro eu consegui encontrar no interior do Mato Grosso. Ele tinha acabado, sim, tinha acabado não, mas meses antes ele tinha saído da igreja. E ele me falou como é que se dava o assédio, né? A igreja aparecia com o processo já pronto só para ele assinar. Ele nem lia o que estava, ele nem sabe o que é Cuenca, o que é Elvira, enfim. Ele não acompanhou nada. Ele era obrigado a assinar aquilo, porque ele era um funcionário da igreja. Ele me falou isso. Ele era um funcionário, tinha que cumprir ordens lá dentro. Vinha o departamento jurídico com a ação, cada um assinava. Ou seja, para mim isso, claro, já se suspeitava que isso acontecia, mas foi a prova cabal de que havia a Universal por trás disso tudo, orquestrando todas essas ações, né? Eu acho extremamente grave. Bom, outro ponto que marcou também nessa apuração foi o caso do que foi abordado aqui do Senes. O caso do Senes, ele é assim perturbador para mim, jornalista, porque as ações foram propostas por CACs, colecionadores, atiradores, caçadores, né? Enfim, que se disseram ofendidos por um comentário do Senes, do Senes na TV Cultura, distorceram o que ele falou, obviamente, né?
E nesse caso, um deputado, hoje é deputado federal de Mato Grosso do Sul, ele publicou um vídeo no YouTube com um tutorial de como processar os CNs, que é assustador. Assim. Ele ensinava a processar, inclusive ele falava, procurem a juizado especial civil, porque é de graça, vocês não vão pagar nada, não precisa de advogado. Aqui tá aqui um padrão, uma fórmula para vocês, é só preencher os dados de vocês e protocolarem na justiça. E assim foi feito com ele, 93 processos, né? Fora as ameaças que ele recebeu por rede social, né? Aliás, é bom que se diga, na gestão Bolsonaro, os processos, vocês viram lá, né, a cronologia, os processos têm um aumento substancial, né, a partir do 2019, cresce muito, né. E o terceiro e último ponto que me chamou a atenção também, é o caso da Gazeta do Povo, no Paraná, já citado aqui. E por que ele me chamou a atenção? Já é um caso conhecido, mas quando você vai nos detalhes, fica também intrigante, né? Primeiro que juízes usando um sistema da justiça para assediar jornalistas, e isso eu acho que, para mim, é incabível, né? Juízes terem essa postura, juízes e promotores, no caso do Paraná, né? E outra que, assim, numa das audiências em que eles foram, né, o jornal teve que alugar uma van para eles rodaram o Paraná inteiro, né, durante alguns meses. E numa das audiências em Paranaguá, o juiz diz para eles: olha, tudo aqui é padrão, até nosso nome título da reportagem que eu publiquei na Piauí é esse, né? Tudo aqui é padrão. Nós já tem mais 700 juízes que vai protocolar a ação contra vocês, vocês vão conhecer o Paraná inteirinho, ele ironizou, né? Só que ele não contava que um dos jornalistas gravou no celular essa frase. Graças a isso, eles conseguiram, graças a essa gravação, eles conseguiram no STF bloquear essas ações. Depois ganharam a causa e foi tudo encerrado. Mas eu acho, enfim, inclusive hoje um desses juízes que ensinavam a processar os jornalistas é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ele era da Associação dos Magistrados do Paraná na época e hoje está presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Tentei falar com ele, não quis falar. Enfim, eu acho que é esse o último ponto que eu queria deixar, assim, que me espanta muito juízes usarem as facilidades da justiça para perseguir jornalistas, porque tiveram seus interesses contrariados. E assim, nesse caso da Gazeta, foi só porque o jornal pegou um dado público dos salários dos juízes e publicou. Não havia nada não havia nem ilegalidade. O jornal é muito claro em falar isso. Havia questão moral, ética, enfim, dos valores dos salários e tal. Isso foi em 2016, ainda era um pouco novidade isso, né? Mas o jornal, enfim, só pegou um dado que era público e reuniu, sistematizou esses dados e publicou a reportagem. Enfim, eu acho que, como a Thaís falou, o assédio não vai acabar, mas eu vejo o dia de hoje como muito importante. Eu acho que é um marco no jornalismo brasileiro, porque pela primeira vez se sistematizou, se tem uma sistemática científica, né, para se monitorar esse assédio. O trabalho da Abrage é muito importante. O jornalismo também brasileiro, de novo, deve muito à Abrage. Enfim, a gente espera que pelo menos o judiciário se sensibilize com a praxis jornalística, né, com o método de trabalho do jornalista, e passe a enxergar essas ações com outros olhos, né? Porque às vezes também o juiz ele não tem a dimensão do que pode estar acontecendo, né? Ele vê o processo da vara dele, mas e das outras? Enfim, eu acho que é importante. Eu acho que, quem sabe, eu tenho que ser otimista. Aqui seja um início de uma discussão, de um debate público que chegue às instâncias devidas e que tenha um resultado positivo. Obrigado, Alan. Muito obrigado pela apresentação. Eu queria só fazer um breve comentário sobre um ponto que você mencionou, da ascensão pós-governo Bolsonaro, né? E uma das coisas que chamou a atenção a gente é que quando a gente foi, né, um pouco ver quem eram as figuras e o que a gente podia descobrir sobre essas figuras,
principalmente no caso de autoridades públicas que processam jornalistas, né? Sendo que a gente tem, inclusive, decisão judicial no caso das biografias, deixando muito claro que as autoridades, né, as pessoas públicas, devem suportar um nível maior de intrusão, às vezes, à sua vida privada, justamente em nome do interesse coletivo à informação, assim, mas a enorme maioria eram de pessoas que estavam, né, ou que foram candidatas, ou que eram de partidos, ou que estavam politicamente associadas a esse campo político, que, ironicamente, é o campo que está se associando no debate público ao tema da liberdade de expressão, né? Então, assim, acho isso uma coisa é, que é esse campo da direita, né? Acho que isso é algo muito importante de se observar, essa relativa, digamos assim, contradição performática, né? Entre a pessoa que enuncia, né? Enuncia uma coisa e às vezes pratica coisa diversa, certo? Muito obrigado a Thaís, Alan e Bianca. E, enfim, a ideia aqui é que a gente possa, eventualmente, colher questões ou observações de vocês, de quem está aqui. Não sei se a gente está conseguindo receber questões pelo YouTube, porque a gente estava com uma questão de abertura de canal, mas, pelo visto, acho que está aberto. Se alguém que estiver assistindo pelo YouTube quiser enviar questões, fique à vontade. Se ninguém tiver questionamentos, eventualmente eu posso. Temos uma ali. Eu tinha umas perguntas no bolso do colete, como dizia meu avô. Se você puder, por favor, dizer o seu nome. Boa noite, gente. Eu sou Samanta do Carmo, estou aqui representando a JOR, sou gerente executiva da associação. A JOR é uma nova associação, né, de jornalismo focada no jornalismo digital. E esse tema é muito interessante para nós, porque na nossa área de atuação, que é o fortalecimento de novas vozes no jornalismo, o fomento ao jornalismo empreendedor, ao jornalismo digital, que são as ações hoje, né, os grupos de jornalistas que estão garantindo, às vezes em várias localidades, direito básico de informação pela primeira vez, porque é esse crescimento do jornalismo empreendedor e que está combatendo, por exemplo, o deserto de notícia, aproveitando a facilidade do digital, principalmente na região norte, esses são dados do Atlas da Notícia, mas esses jornalistas que estão pela primeira vez em várias localidades promovendo esse direito à informação e o papel eficaz da imprensa no ambiente informacional dessas pequenas cidades, eles estão sendo fortemente impactados pelo assédio judicial. Então, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas mais um comentário de que, na medida que a gente tem, por um lado, assim, sabe, um esforço grande e às vezes muito feito por amor, assim, sabe, dos próprios jornalistas nas regiões, para garantir mais acesso à informação e para propagar o jornalismo para lugares onde ele não chegava antes, eles são fortemente combatidos por situações como assédio judicial. Obrigado. Tem mais uma ali. Bem, eu sou Ana Miel, que coordenadora no Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação. Primeiramente, parabenizar a Abrage, né, pelo lançamento do monitor. Acho que é mais uma ferramenta importante, né, para a gente lançar luz sobre esse processo, né, de perseguição e criminalização do trabalho jornalístico que tem crescido no Brasil nos últimos anos. Então, fico feliz, né, de ter mais uma ferramenta que a gente possa olhar para isso e ter dados concretos, inclusive para trabalhar na incidência política, né, junto aos espaços do legislativo, do executivo e mesmo do judiciário. E aí eu não sabia, Thaís, que você tinha cunhado a expressão assédio judicial, e eu queria fazer um comentário, não é bem uma pergunta, porque, enfim, não sei se responde isso aqui, mas um comentário, assim, ao longo do ano de 2023, né, com as iniciativas que aconteceram para tratar desse tema, inclusive no âmbito do governo federal, eu ouvi em alguns momentos
por parte, né, de representantes do setor jurídico, um certo incômodo, né, com o uso da expressão assédio judicial, né, e vocês optaram por manter essa taxonomia, o que eu acho importante, porque é disso mesmo que se trata, mas uma parte do judiciário não quer, né, colocar a carapuça de que o judiciário persegue jornalistas e, portanto, é um das entidades, digamos assim, das instituições que hoje está, né, atentando contra a liberdade de imprensa em específico e contra o direito à comunicação de um modo geral. Então, eu queria só comentar isso e ouvir um pouco da mesa, o que vocês têm pensado também sobre essa taxonomia, que eu acho que é ótima. Obrigado pelos comentários. Quer falar? Posso falar? Thaís, fala. Falar rapidinho, eu acho que é isso mesmo. Eu não acho que seja o judiciário, como a Bianca falou muito bem, ele é parte do problema, ele é um item do problema. E não porque ele necessariamente sejam magistrados que movam a ação, mas também tem magistrados que movem a ação, mas não é por causa disso que a gente chama assédio judicial. Eu chamei de assédio judicial porque é através do judiciário, é pelo meio do judiciário que é, que esse tipo de constrangimento, de ataque, ele se realiza. É, mas por aí, não necessariamente precisa de magistrados, mas o judiciário é parte, né? São processos judiciais que são movidos. Posso acrescentar uma coisinha ao que a Thaís falou? Acho que existe uma coisa importante que o direito é uma das ferramentas pelas quais o assédio se pode fazer, né? Se a gente for para a vida como ela é, o assédio pode se dar por ameaças de violência física, enfim. Existem muitas maneiras. E mesmo as ameaças jurídicas podem acontecer sem recurso ao judiciário, certo? Então, eu posso ter uma ameaça que se dê no nível de uma investigação policial, portanto, que não tenha o palco judiciário como protagonista. Eu posso ter notificações feitas por advogados, notificações extrajudiciais que desenham o cenário de uma ameaça jurídica no horizonte. O que para nós parecia interessante, para a Brage, parecia interessante, era mostrar um dos tipos de intimidação jornalística que pode ser feita através do uso do direito, que é essa que ocorre no palco judicial propriamente. E aqui tem duas questões diferentes, eu acho. Uma delas é a gente ter a clareza de que, como a Thaís disse, isso não significa que sejam os juízes os atores do assédio, mas de alguma forma aquilo está acontecendo no quintal deles, certo? E a partir dessa constatação, eu acho que o judiciário deveria sim olhar para o que na sua atuação eventualmente contribui para que o judiciário possa ser usado com esse propósito. E acho que tem, por exemplo, uma coisa que é muito evidente, que é a falta de parâmetro na construção da jurisprudência sobre quais são as circunstâncias, por exemplo, nas quais uma autoridade pública pode obter a condenação de alguém por uma informação de natureza pública que tenha sido né, produzida por um jornalista, certo? Se você tem uma orientação jurídica, jurisprudencial muito clara, por exemplo, de que uma autoridade pública, uma pessoa pública, só poderá receber indenização quando houver uma notícia sabida intencionalmente, falsa, dolosamente produzida com a intenção específica de causar danos à honra e à reputação daquela pessoa, evidentemente você coloca um sarrafo muito alto. E se você é rígido na preservação desse sarrafo,
pessoas que vão a juízo para produzir, visando a obter, tentando, né, obter condenações fora dessas circunstâncias, poderiam ser consideradas, inclusive, litigantes que estão buscando uma pretensão sabidamente indevida. Então, esse é um padrão de, enfim, um pouco o judiciário estabeleceu um critério muito rígido e muito protetivo para o exercício da atividade de imprensa, sem ignorar, claro, que pode haver erros podem acontecer, mas, inclusive, a forma de reagir aos erros não deve passar pela condenação do jornalista ou pelo pagamento de multa. Então, acho que existe sim uma dimensão na qual o judiciário deve ser convocado a refletir sobre os critérios que ele estabelece, e que tornam a aventura do assédio judicial uma aventura que, mesmo quando dá errado, dá certo, no fundo, né? Sim. Assim, é muito confortável. O juiz talvez virar e falar: desculpa, não fui eu que ajuizei o processo, logo isso não tem nada a ver comigo. Para não dizer do fato de que tem muitas vezes que são sim juízes que ajuizam processos, e como mencionou a Bianca, são consistentemente os beneficiários das maiores indenizações, das maiores condenações. Certo? Claro, por diversos critérios, porque às vezes os processos, né, vão um pouco longe, enfim, a correção é alta, mas enfim, o valor final pago é alto, porque o valor de partida da condenação foi alto, né? E, enfim, e os juros fazem com que aquele valor fique ainda maior. Então, assim, é impressionante a desproporção entre os valores, muitas vezes devidos a magistrados por força de é, reportagens que, quando você lê, por força de livros, que quando você lê, você olha e fala: não é possível que isso aqui tenha alguma coisa de ilícito, né? Tem casos de condenação que até hoje eu não consigo entender de onde veio o ilícito. Tá? Tudo bem, Camila? Eu posso pedir uma coisinha? Chegou uma pergunta pelo YouTube. Desculpa, a Thaís vai ter que ir embora depois dessa pergunta. E aí eu acho que ela seria a melhor pessoa da mesa para responder essa pergunta. Então vou pedir licença para fazer a pergunta do YouTube antes, pode ser? Pergunta do Rafael Ramires. Boa noite. Sou jornalista independente em Itu. Quais técnicas os jornalistas podem usar para se proteger contra o assédio judicial, ou ao menos evitar o assédio judicial? Pergunta do milhão, Thaís. Obrigado, desculpa. Eu acho que não tem muito como se proteger do assédio judicial, a não ser fazendo tudo que o bom jornalista ou um jornalista já faz, que é uma boa apuração, escrever matérias que sejam, podem ser e devem ser até opinativas, não faz mal que sejam opinativas, baseado em fatos corretos, né, verdadeiros. Então, eu acho que essa daí é a melhor receita. Mas eu acho que a primeira coisa, quando você desconfiar se está sendo vítima de assédio, eu acho que é procurar um advogado que possa dar suporte para um potencial ataque. Eu acho que é a primeira coisa. Eu acho que não tem o que evitar o assédio. Ou vocês acham diferente? Eu acho que não tem como evitar, infelizmente. É, documentar a sua apuração, né? Sim, pode ser, sim, guardar os documentos, mas daí a ideia aqui que me foi assoprada e que eu sempre falo, na verdade, é que os jornalistas devem sempre guardar todos os documentos e todas as fontes daquelas informações que deram aso à matéria jornalística, ele deve guardar no mínimo por 3 anos, a partir da data da publicação, no mínimo por esse prazo. Então, isso daí ajuda na defesa. É uma coisa que ajuda na defesa, mas ela não evita o assédio de qualquer forma. Isso. Talvez o Alan também pudesse fazer um comentário, como alguém que tem que pensar nisso diariamente.
De fato, eu concordo com a Thaís, não há como evitar o assédio, né? Porque, como eu até falei, né, no caso de Elvira, o assediador, normalmente, ele não discute nem a verdade do que está escrito na reportagem, né? Não é esse o objetivo dele, o objetivo é a vingança, enfim, é constranger, até, em última instância, censurar o jornalista. No caso do jornalista investigativo, né, como se denomina, isso se torna mais sensível porque o jornalismo investigativo ele conflita interesse o tempo todo, né? Você mexe com a reputação das pessoas o tempo inteirinho. Você está mostrando alguma ilegalidade, alguma irregularidade envolvendo determinados atores públicos. Então, obviamente, você está sujeito a ser acionado judicialmente, né? Eu já perdi a conta dos processos que eu recebi, e ser processado é um pouco um efeito colateral da minha profissão, né? O que o cuidado que eu tomo, que todo jornalista toma de modo geral, se for processado, você precisa ganhar o processo, né? Então, isso passa por aquilo que a Thaís falou, quer dizer, você ter o cuidado de reunir a documentação, de estar lastreado em documentos ou em fontes fidedignas, enfim, tem todo um cuidado com a informação e guardar nesse período, eu guardei, Thaís, eu tenho, o Cocaína tem umas 40 mil páginas de documentos, na época que era papel ainda, né? Então, Xerox tem um armário inteiro, assim, ainda está lá, são 6 anos já, mas vai que, né? Não fui processado no cocaína. Então, mas é isso, assim, é só ter esses cuidados, quer dizer, ser processado não tem como evitar, é impossível evitar, né? Você precisa ter o cuidado, você precisa ganhar o processo, né? Esse é o desejo de todo jornalista, né? Obrigado. A Thaís pede licença que ela vai ter que se ausentar. Obrigado, Thaís. Muito obrigado. Funcionou? Não? Ixi, mas seria legal para quem está no YouTube conseguir ouvir. Pode ser? Obrigado. Gente, a gente vai pedir, por favor, em benefício de quem está ouvindo no YouTube, que as perguntas sejam feitas no microfone, senão as pessoas não ouvem. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Camila, sou jornalista, ainda não trabalho com jornalismo investigativo, mas está nos meus planos. E eu fiquei bastante preocupada, porque eu falei, como assim eu não vou poder fazer as minhas investigações tranquila? Porque o jornalista ele já enfrenta várias coisas, né? O assédio moral, já enfrenta ali, é contra a maré todos os dias, é bem complicado. E eu gostaria de parabenizar a todos pela iniciativa, por essa pesquisa. A Thaís, que foi embora, depois vocês passem isso também, do reconhecimento, né, e da alegria dos profissionais da imprensa por ela ter identificado essa questão, porque, assim, hoje, quando está em discussão e há esses dados e há toda essa questão fundamentada, parece muito óbvio. Mas, a princípio, para identificar essa questão, era tudo muito abstrato, porque, poxa, é algo que acontece por meio de um dos nossos poderes. Então, é algo dentro da legalidade. E aí eu aproveito assim para enfatizar o quão prejudicial também é essa questão, por exemplo, quando o Alan citou esses casos de jornalistas locais, que é muito assim, o estereótipo que há em relação a pessoas que recebem ali um oficial de justiça, e ainda com frequência, poxa, essa pessoa ela perde toda a credibilidade, essa pessoa começa a ser questionada, há uma difamação ali em relação a imagem dela, a pessoa. Então, essa pessoa, ela começa, esse profissional, ele começa a enfrentar não só problemas de questões financeiras para dar conta dessa logística, mas também de ser uma pessoa ali que passa a ser excluída das questões sociais, porque se há um oficial de justiça
frequentando a casa dessa pessoa com frequência ali, para entregar informações, poxa, essa pessoa será questionada eternamente, porque as pessoas que acompanham isso, elas não saberão o final, o resultado final disso. Então, assim, a pessoa começa a ter uma vida muito conturbada. E eu acredito, assim, que também vale, eu não sei se já acontece, se há algum parlamentar no Congresso discutindo essas questões, levantando isso, se há algum projeto de lei que trata aí, de repente, dessa brecha que há no judiciário de como assim nós temos ali esses assediadores têm o poder de entrar com uma ação, mas agindo de má fé. Então, assim, é muito difícil, porque o judiciário está aí para atender a todos. É uma questão ainda, para mim, muito abstrata de como combater isso, porque é uma brecha, mas vale levar isso para essa pauta para o Congresso, para que algum parlamentar, para que essas pessoas consigam levar essa discussão à frente para que a gente tenha ali um olhar diferenciado do próprio judiciário. Obrigado. Muito obrigado, muito bem apontada a questão da lesão, digamos assim, do dano reputacional, principalmente nas pequenas comunidades, pela pessoa ficar sendo o tempo todo visitada por oficial de justiça. Isso é uma questão muito importante. Você quer fazer algum comentário, Bianca? Tem mais perguntas. Ah, desculpa, tem mais uma do chat. Ah, deixa eu fazer essa do chat, e aí talvez você possa falar dessa, é sobre o caso da Shirley Alves. Uma pergunta da Maria Esperidião, pergunta para a mesa comentar o caso da Shirley Alves, que foi sentenciada a 1 ano em regime semiaberto, né? E aqui ela não menciona, mas também é uma condenação pecuniária Exorbitante. exorbitante, né? 200 mil de cada um dos autores, né? Nesse caso, um juiz de direito e um promotor de justiça, né? Sim, só para dar um panorama geral, porque é um caso, apesar de estar correndo em segredo de justiça, em sigilo processual, ele ficou bastante conhecido. A Shirley fez uma reportagem no Intercept sobre o caso da influenciadora Mariana Ferrer, e por causa dessa reportagem e que ela revelou todo o constrangimento e revitimização que a influenciadora sofreu durante uma audiência em que estava sendo questionado o fato da Mariana ter sido estuprada, né? A Shirley foi processada criminalmente e também civilmente, com pedidos de indenização muito altos, né? E uma coisa muito não particular do caso da Shirley, e que se repete e que é interessante ser pontuada, é que, frequentemente, a decretação do sigilo processual em casos de assédio contra jornalista é um mecanismo utilizado para diminuir a transparência e o escrutínio desse tipo de técnica, né? Então, o caso da Shirley, ele entrou no monitor porque várias todas as informações que a gente precisava que constassem no banco de dados, elas estavam disponíveis graças a matérias na imprensa, mas existem vários casos que não entraram. E são casos que têm o sigilo decretado e que a gente não pode colocar sob essa luz de análise, né, do monitoramento, porque eles não fazem parte de nenhuma avaliação, como no caso da Shirley, que parou em outras matérias da imprensa. E a outra coisa mais evidente no caso da Shirley é que é um grupo de pessoas capaz de mobilizar um grande poder jurídico ali, né? São funcionários públicos, apesar do advogado do réu também ter entrado e naturalmente se enquadra nessa classe de autores capazes de mobilizarem poderes jurídicos que se valem de instrumentos muito afeitos à cultura pouquíssimo democrática, que é a criminalização da atividade de imprensa, né? Então, você está processando alguém criminalmente, como se isso já não fosse grave o suficiente em termos de liberdade de expressão, mas
processando aquela pessoa criminalmente pelo exercício de algo lícito, que é a atividade da imprensa. E o caso da Shirley, apesar dos números mostrarem que o recurso mais utilizado por assediadores é a esfera civil, ele alerta para uma técnica que é muito perigosa em um contexto democrático. Às vezes, como há alguns casos no monitor, nem mesmo a queixa aparece, né? Às vezes é uma interpelação criminal. Então, é um anúncio de que, olha aqui, eu estou de olho em você e talvez você seja processado criminalmente. Essa é uma técnica bastante comum e que não deixa de ser uma mobilização de uma ameaça, de um constrangimento na tentativa de silenciamento daquele jornalista, porque se receber uma condenação pecuniária alta já é um medo muito grande, ter o seu nome inscrito num rol de culpados criminalmente é algo que é devastador na vida de qualquer pessoa. E não seria diferente no caso de um profissional da imprensa, né? Então, muito importante essa menção ao caso da Shirley, porque ele é só uma pontinha de um iceberg muito mais profundo dos casos de assédio. Obrigado, Bianca. Tinham as duas questões aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Luciana. Eu sou da Gazeta de Votorantim e da TV Votorantim, interior do estado de São Paulo. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que vocês nos deram de ter esse evento, a gente estar aqui, e parabenizar também pelo trabalho da Abrage, né, de fazer todo esse monitoramento, é muito importante para nós. Nós fazemos parte de um grupo de comunicação comunitária numa cidade de 130 mil habitantes, mas somos o único veículo da cidade de comunicação e de imprensa. E até como o nosso trabalho se expandiu muito, até por ser o único, né, da cidade, né, ele ganhou força, tem bastante credibilidade entre os leitores e telespectadores, mas nós estamos vivenciando isso lá em relação à prefeita, né, que não só nos ameaça, muitas vezes só fica no campo da ameaça, mas também nos descredibiliza, anunciando nas redes sociais dela colocando, por exemplo, a capa do nosso jornal, isso é fake news, vou processar toda semana, mas também não é sempre que processa. Mas quando processa, pede 700 mil reais de... Então, assim, a gente vive isso na prática, questão jurídica não é nosso forte, né? Nós somos jornalistas, né? E até esse apoio jurídico, até por ser uma cidade que não tinha antecedentes nesse sentido, até esses profissionais locais, eles não estão tão preparados para nos defenderem nessa situação. E ainda mais é utilizado o poder público e os procuradores da própria prefeitura para nos processar ainda para fins políticos, ainda mais nesse ano de eleição, acaba utilizando a máquina pública, né, para nos processar e a gente não tem nada, não tem esse respaldo que tem. Então, a gente se sente muito acolhido estando aqui. Eu acho que é uma maneira também de embasar nossa defesa, né, nesses processos que a gente vem recebendo e dizer o quanto isso é importante para nós. Ela falou... A moça não está mais aqui. A moça que falou, né, dos desertos, né, desses jornalistas que atuam de maneira independente, sofrida às vezes, sem muito respaldo, e a gente se comove por essas pessoas, até por a gente também sentir isso na prática. Então, como uma pessoa que se vê assim como vítima, não tanto quanto ele, né? Mas que a gente talvez não tenha esse preparo todo para lidar com isso, a gente se sente aqui muito acolhido e a gente agradece muito por essa oportunidade e dizer que a gente acredita, talvez, muitas vezes o assédio não se encaixa exatamente nesses critérios do monitoramento, mas ele envolve questões que também levam ou podem levar a essa situação, como essa ameaça em redes sociais, que, como ela falou, às vezes fica descredibilizando o nosso trabalho, a pessoa fica lá falando, isso é fake news, mas aí não explica por que é fake news, e a gente fez um trabalho baseado, a gente tem todas as fontes, tudo, né? A gente sabe o que faz, nós somos profissionais, né? Nós temos um trabalho sério e ético em relação a isso. Mas é como ela falou, né? Às vezes
só de receber oficial de justiça, ou só de dizer que vai nos processar e que a gente está fazendo um trabalho que pode não ser errado, às vezes as pessoas só ficam com aquela informação, né? Então é isso, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizo todos vocês. Obrigada, viu? Imagina, agradeço muito o seu depoimento. E assim, é muito importante, eu acho, destacar isso, né? Como eu estava dizendo, numa resposta anterior, o ajuizamento de uma ação é uma das maneiras de você descredibilizar ou tentar descredibilizar o trabalho do jornalista. Existem muitas outras, né? Esse processo de descredibilização pública, né? De uma autoridade, né? Ir lá né? Autoridades têm uma certa presunção enfim, de credibilidade mesmo, né? Como regra, são pessoas que foram eleitas e, enfim, que a gente imagina que estão ali, né, naquela posição, de um cargo que impõe um certo prestígio automático a quem o acompanha, né? A gente viu isso com a presidência da República, ao mesmo tempo se tornou uma espécie de um palco permanente para disseminar ataques a jornalistas que causavam danos reputacionais imensos, mesmo que sem um processo ajuizado contra, né, o jornalista. Eu acho que nesse sentido é importante enfatizar também que, apesar de muitos desses ataques não terem entrado do monitoramento de assédio judicial, pelo fato do assédio judicial demandar esses fatores incrementais, a Abrage tem, e não só a Abrage, mas várias outras organizações têm uma série de outros monitoramentos de ataques, inclusive com recortes específicos de gênero, que levam em consideração outras campanhas difamatórias e atitudes que são empregadas contra a liberdade de imprensa, né? Mas o que eu queria reforçar não é nem isso, mas é uma parte muito importante desse projeto é um canal de denúncias para casos de assédio judicial. Então, na plataforma, que é essa do endereço do QR Code, há um espaço para o envio de casos e é muito importante que isso seja disseminado o máximo possível para que outras pessoas que não só aquelas do eixo Rio-São Paulo e Sudeste tenham acesso também a essa informação de que há um canal de denúncias desse tipo. Então, é isso. Obrigado, Bianca. Acho que tinha uma última questão, ou não? Você pode falar no microfone, por favor? Para ficar registrado. É, boa noite, meu nome é João Vitor, eu sou de Guarulhos, estou morando aqui em São Paulo tem 2 meses, né? Com o perdão do meu atraso também, né? Eu cheguei às 8 horas. A faculdade de Direito é meio labirintística, assim, para quem não conhece, deu um pouco de trabalho para chegar na sala. Os alunos fizeram um mapa que imita o mapa do Harry Potter. Dá um Então, livro do Humberto Eco, né? Dessas você coisas assim, mapas você complexos. anda, ele vai fazendo Me lembrei da PUC também, a PUC Perdizes também é um pouco confuso. Mas enfim, a minha pergunta era assim, perguntas com todo perdão de quem está atrasado também, né? Que aproveitando o gancho da colega lá da Jor, né? Que já foi, ela falou sobre atos da notícia, né? Eu já levei para jornalistas, acho que o Toledo, não sei se ainda tá na Piauí, se saiu, eu troquei tweets com ele uma vez sobre. Acho que eu lembro que ele falou algo sobre o Atlas da Notícia, ou se é. Putz, não tenho certeza se era o Toledo. Tô fazendo confusão, talvez. Mas enfim. Com esse jornalista, eu tinha comentado sobre o Atlas da Notícia ter um impacto sobre mídia, né? Explicar a questão dos desertos e tudo mais, né? Explicando as empresas de mídia, né? Quantos meios tem, né? Como o caso da Gazeta de Votorantim, é um só, e tá no cenário de 17 notícias. Mas pela jornalista que falou, eu vejo que ela e o parceiro dela ali fazem um trabalho qualificado, um belo trabalho. Mostram qualidade no trabalho que eles estão fazendo aqui. Eu, como um morador de Guarulhos, vindo de Guarulhos, né? É um município com um cenário de mídia bem precário, apesar de ter muitos veículos. Vai ter muitos nomes de veículos pertencentes a grupos, né? Mas muitas vezes com reportagens apócrifas, mera agenda da prefeitura, tipo, de 10 reportagens, 9 não tem nome,
de um jornalista que toca. Como um veículo tem alguma qualidade, tem um jornalista que escreve todos os textos, assim, basicamente, é um cenário bem precário. É uma parte do Atlas que me deixa preocupada, inclusive quando ela fala até de regiões mais ermas do Brasil, né, que é uma situação bem mais complexa, você vê o problema do deserto, o problema do assédio judicial dentro da região metropolitana aqui mesmo, um nível forte. Assim que eu comecei a acompanhar, um pouco antes de ter ido embora de Guarulhos, algumas mídias que estavam começando a qualificar um trabalho, a gente tem até um histórico, né? Mas começar a apresentar um conteúdo ali do que está acontecendo na política da cidade, assim, começaram a ter processos, simplesmente porque político tal entrevistado, entrevistou muitos políticos, né? Começou a falar muito termo acusatório lá, né? Usou um chulo ali sobre um outro político. Um político falou mal de outro, e aí a comarca pegou e cortou o programa dos caras, a edição. Pediu para remover a edição, simplesmente porque o cara que era um entrevistado, não o divulgador do meio, ou o meio, né? Quem traz a notícia, lá, não foram eles que promoveram isso, né? Aí eu queria tirar o entendimento disso, dessas questões, assim, da existência de qualidade no cenário de Atlas, a partir dessa existência de qualidade, o problema desse assédio, e a partir desse problema de assédio, que eu ia dizer também, cara, me escapou agora o termo. Ai, não veio quando isso acontece. É, Ai, meu Deus. Fiquei nervoso, não sei o que eu falar. Mas se Posso você puder ir respondendo, eu vou Tá bom, tentar. tá bom. Acho que eu queria só, obrigado, João, eu queria só aproveitar a sua fala para fazer um outro gancho. Lembrei. Pronto. Surgiu o que eu ia falar. Eu queria saber também o diferencial desse projeto junto com a Unesco, né? Que é o Monitor do Assédio Judicial contra Jornalistas do Brasil, né? E o Ctrl X, né? Que tem mais um papel de armazenar as remoções de conteúdo jornalístico, né? Dos portais e tudo mais, né? É, e tem, eu vejo que ele tem um vínculo mais de mídia e do que se vê na internet, né? O meio de pesquisa do Ctrl X, né? É justamente o, o acesso a esses sites, né? Aí eu queria saber diferenciais, assim, dessa pesquisa pro Ctrl X. Tá bom, eu vou passar a palavra para a Letícia. Obrigado, João. Porque, enfim, a Letícia conhece o projeto Ctrl X profundamente e vai te dar a melhor resposta que você pode ter. Desculpa, não esqueci o seu nome. João Vitor. Ah, tá. Então, a Bianca até mencionou um pouco isso, né? Que a gente tem vários projetos de monitoramento já na Abrage, monitoramento de violência, e o Ctrl-X era um desses, na verdade ainda existe, né? Está em funcionamento, é um banco de dados de ações judiciais só focadas na retirada de conteúdo, né? Só pedidos de retirada de conteúdo, a gente começou a perceber que isso estava insuficiente diante dessa crescente do assédio judicial. Em 2021, passou a ampliar para outros tipos de casos, processos de indenização, processos criminais, inclusive, passaram a integrar o banco de dados do Ctrl-X, mas ele tem uma visão mais ampla, assim, de conseguir ter um banco de dados, um registro de ações contra jornalistas ou um registro de ações contra o exercício da liberdade de expressão, assim, de uma forma mais ampla. E não tem tanto esse olhar específico. A ideia do monitor de assédio judicial, até a gente brincava no começo, né, que é meio que um spin-off, assim, uma coisa que deriva do Ctrl-X, mas olhando mais profundamente para identificar esse tipo de ação que é abusiva, infundada, enfim, que a Bianca já apresentou super bem aqui. Mas a ideia dos bancos de dados é eles se complementarem de alguma forma, assim, o Ctrl-X em breve vai ser alimentado com os dados desse projeto, né, e a gente vai ter esses dois bancos, inclusive até para conseguir comparar, né, conversei com o Alan no processo da publicação da matéria, de conseguir identificar, né, a partir
universo de ações que a gente tem mais amplas contra a imprensa, quais especificamente são, né, para a gente conseguir entender também de que forma que essas ferramentas são mais frequentes ou menos frequentemente utilizadas. E acho que só um outro ponto, não sei se estou perdendo um pouco da tua preocupação, né, com a questão do Atlas da Notícia, dos desertos de notícia, e até refletindo um pouco sobre a... Sim, sim. Então, a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, né, dentro de sustentabilidade do jornalismo, não só nas cidades pequenas, cidades grandes também, mas acho que nesses contextos fica ainda mais complexo, justamente por essa proximidade que a gente tem com os agressores, né, com os atores que vão pressionar e incidir sobre esses agentes, e, enfim, por mais outras dificuldades que existem de financiamento do jornalismo, assim, de forma geral, assim, o que a gente vê nesses projetos, né, nesses casos que a gente monitorou no projeto, é que isso não está relacionado com a qualidade das publicações, assim, né? Tem o trabalho do Alan, todos os trabalhos que a gente monitorou aqui, né, são excelentes e ainda assim sofreram esses tipos de agressões. E a nossa preocupação, não só da Abrage, mas de outras organizações, como o Tô na Voz e tudo mais, é conseguir, a partir, pelo menos, da sociedade civil, né, considerando que existe esse grande índice de judicialização contra a imprensa no país, especialmente tendo como alvos esses veículos digitais, pequenos e longe dos grandes centros, conseguir, de alguma forma, dar o suporte para que esses veículos se sintam, né, e esses jornalistas se sintam amparados para continuar realizando o seu trabalho, porque isso, de alguma forma, também vai afetar o tipo de jornalismo que é feito, né? A gente tem feito agora estudos, enfim, a partir desses desertos de notícia, em localidades específicas, e tem escutado muito dos jornalistas de que, com medo de qualquer represália, não investigam, não vão aprofundar nas perguntas, né? Vão se basear ali nas informações oficiais, e aí a gente pode até questionar qual a qualidade dessas informações oficiais. Então, nossa preocupação para evitar essa autocensura é que conseguir dar alguma forma de suporte, né? E a Abrage tem um programa de proteção legal, que é um projeto que está até relacionado nesse canal de denúncias que a Bianca apresentou. O Torna Voz também faz esse tipo de apoio financeiro, inclusive, né? Jurídico e financeiro, para que, enfim, o medo de sofrer um processo não atrapalhe o próprio exercício do jornalismo, né? E então a nossa missão aí, por meio desses projetos, quem também tiver sofrendo algum tipo de caso, né, de assédio, ou não especificamente de assédio, né, mas que esteja relacionado com essa judicialização contra a imprensa, pode entrar em contato com a gente ou com outras organizações. A gente também encaminha para outras organizações se for necessário, porque nosso intuito realmente é que as informações continuem fluindo, especialmente nesses contextos em que já tem né, poucas fontes de informação, não evitar que elas sejam caladas. Não sei se faltou algum ponto. Acho que para pensar na diferença, talvez, e no relatório fica muito claro isso, voltar para os critérios, acho que talvez você não estava aqui no início da apresentação, nem todo processo de retirada de conteúdo, por exemplo, ele vem acompanhado de uma relação de disparidade entre as partes. Nem todo processo de retirada de conteúdo tica todas as caixinhas que a gente construiu metodologicamente para que algo fosse classificado como assédio. Então, de novo, não é só porque algo não é assédio que ele não é um ataque grave, né? Ou não é outro tipo de assédio que não judicial. Mas no relatório a gente tentou delimitar bastante como essa verificação foi feita, para que outras pessoas também possam utilizar esse instrumento metodológico até para ampliar esse tipo de pesquisa, né? E a partir de outros bancos de dados, ver ou não se essas ações se classificam no que a gente está chamando de assédio judicial. Exatamente. O assédio tem um potencial intimidatório, assim, confrontador muito grande, que às vezes a simples remoção não traz, né, Thaís? Riscos, é isso, né? Riscos financeiros para o jornalista processado, um ônus, às vezes, físico e psicológico da pessoa ter que ficar, né, viajando o estado inteiro,
ou, né, sofrendo sucessivas derrotas judiciais, sucessivas audiências, né, mesmo que não venham acompanhadas de derrotas. Esse é um dos objetivos do monitor, é jogar luzes, é j- isso, jogar luzes sobre esse, exatamente, um fator refreador. É. Gente, quero agradecer a vocês pela presença. A gente está se aproximando do horário do encerramento, a gente precisa finalizar, até por desocupação da sala. Quero, de novo, agradecer a Abrage por ter pensado nessa pesquisa, por ter feito essa proposta, conseguido o apoio da Unesco. Para mim foi assim, fiquei muito feliz, muito pessoalmente lisonjeado de ter podido participar do projeto. Eu me dei conta que eu não me apresentei para vocês. Meu nome é Rafael Maffei, eu sou professor aqui da Faculdade de Direito, então desculpem pela falha. É, e participei do projeto também ao lado da Letícia, ao lado da Bianca. Obrigado, Alan, por ter vindo. Obrigado. Faço questão de deixar público aqui o agradecimento à Thaís. Quero agradecer a Charlene, que está aqui, que foi uma pessoa com quem a gente muito conversou em várias etapas da pesquisa. A Charlene também é uma pessoa que merece todas as homenagens nesse assunto, porque ela está junto da Thaís à frente do Torna-Voz, que é um processo, que é um projeto que é importantíssimo para que a gente não tenha deserto de defesa, vamos dizer, no jornalismo brasileiro, e fazem um trabalho absolutamente fantástico de dar apoio jurídico a jornalistas que estão sofrendo ou ações de assédio ou outros tipos de ações que ameaçam a profissão, tá bom? Muito obrigado a todas e a todos, e eu dou por encerrado o evento. Obrigado.